Durante anos, os Beverly Hillbillies foi uma comédia de ouro, mas por trás das risadas havia uma realidade muito mais dolorosa. Mortes repentinas, lutas contra o vício e acidentes devastadores mudaram para sempre a vida do elenco. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em como essas estrelas tão queridas faleceram tragicamente. Buddy Ebsen como Jed Clampett. Buddy Ebsen nasceu em 2 de abril de 1908, em Belleville, Illinois. Aos 54 anos, interpretou Jed Clampett, o patriarca calmo e perspicaz que liderou sua família da pobreza à fortuna do petróleo em Os Beverly Hillbillies. Sua autoridade discreta e calor humano constante deram à série sua espinha dorsal e ajudaram a transformá-la em um fenômeno da televisão. No entanto, o homem que o público via como estável teve uma infância difícil. Seu pai, Christian Ludolf Ebsen Sr., administrava estúdios de dança, e a família se mudou repetidamente de Illinois para a Flórida, forçando o jovem Buddy a se adaptar rapidamente. O colapso financeiro durante a crise imobiliária da Flórida interrompeu seus estudos universitários e o impulsionou para a carreira artística. Ele encontrou trabalho na Broadway e atuou em Broadway Melody of 1938 e Captain January com Shirley Temple, consolidando sua reputação como um dançarino ágil. Essa instabilidade o acompanhou até mesmo no casamento. Em 1936, ele se casou com Ruth Cambridge. A união terminou em 1945 devido à pressão das exigências da carreira e à sua crescente dependência do álcool. Seu segundo casamento com Nancy Wolcott, em 1945, durou quase 40 anos e gerou 5 filhos, mas o distanciamento e as tensões acabaram levando ao divórcio em 1985. Durante os anos em que estrelou em The Beverly Hillbillies e posteriormente em Barnaby Jones, a fama mascarou tensões pessoais. Seu terceiro casamento com Dorothy Knott, em 1985, trouxe anos mais tranquilos, mas seu ataque declarado à colega de elenco Nancy Culp durante a campanha política dela em 1984 chocou os fãs e destruiu uma amizade que antes parecia inabalável. A ferida mais profunda veio da própria Hollywood. Escalado para o papel do Homem de Lata em O Mágico de Oz, em 1939, Ebsen inalou poeira de alumínio da maquiagem e foi levado às pressas para o hospital com graves complicações respiratórias. Ele foi substituído no filme e os danos respiratórios o acompanharam pelo resto da vida. Décadas depois, mesmo se reinventando em séries de televisão, ele ainda lutava contra problemas pulmonares crônicos decorrentes daquela única decisão. Infelizmente, ele faleceu aos 95 anos, em 6 de julho de 2003, em Torrance, Califórnia, devido à insuficiência respiratória. Foi sepultado no cemitério Pacific Crest, em Redondo Beach. Seu patrimônio líquido estimado na época de sua morte era de cerca de 3 milhões de dólares americanos, conquistados ao longo de décadas no cinema e na televisão, além de uma valiosa coleção de moedas raras. Irene Ryan como Daisy Granny Moses. Irene Ryan nasceu em 17 de outubro de 1902 em El Paso, Texas. Aos 60 anos, interpretou Daisy Granny Moses, a avó feroz e de língua afiada do clã Clampett, em The Beverly Hillbillies. Seu humor explosivo e interpretação destemida tornaram Granny inesquecível e lhe renderam 2 indicações ao Emmy. Por trás dessa presença marcante, havia uma infância difícil. Ryan começou a se apresentar aos 11 anos para ajudar a sustentar sua família, ganhando pequenos concursos e entrando no mundo do vaudeville antes que a maioria das crianças terminasse a escola. As turnês de cidade em cidade limitaram sua educação formal, mas aguçaram seu talento para o palco. Ela se apresentou como parte da dupla Tim e Irene e mais tarde apareceu em filmes como Oh My Darling Clementine e em programas de rádio com Bob Hope, trabalhando incansavelmente para se manter visível em uma indústria competitiva. O casamento não lhe trouxe conforto. Ela se casou com o comediante Tim Ryan em 1922. Anos de desgaste com as turnês terminaram em divórcio em 1942. Seu segundo casamento com Harold E. Knox, em 1946, durou 15 anos antes de terminar em 1961.
Ela não teve filhos, e seus colegas frequentemente a descreviam como alguém dedicada ao trabalho acima de tudo. O capítulo final se desenrolou em um palco da Broadway. Em 1973, enquanto estrelava a peça Pippin, Ryan desmaiou durante uma apresentação. Os médicos diagnosticaram glioblastoma inoperável, juntamente com doença cardíaca arteriosclerótica. Mesmo após o diagnóstico, ela tentou continuar atuando, recusando-se a se render à doença até que seu corpo a obrigasse a parar. Infelizmente, ela faleceu aos 70 anos, em 26 de abril de 1973, em Santa Mônica, Califórnia. Foi sepultada no cemitério memorial Woodlawn, ao lado de sua irmã. Estima-se que seu patrimônio líquido era de cerca de $2 milhões, conquistado com sucesso na televisão e apresentações em Las Vegas. Donna Douglas como Ellie Mae Clampett. Donna Douglas nasceu em 26 de setembro de 1932, em Pride, Louisiana. Aos 30 anos, interpretou Ellie Mae Clampett, a bela e inocente jovem do sul dos Estados Unidos, amante dos animais, na série The Beverly Hillbillies. Seu charme e calor humano naturais transformaram Ellie Mae em um dos rostos mais reconhecidos da televisão americana. Ela cresceu na zona rural da Louisiana, ajudando nas tarefas domésticas e nas responsabilidades familiares desde jovem. A vida era simples, mas exigente, e as oportunidades pareciam distantes. Determinada a escapar das limitações, ela se mudou para Nova York e começou a trabalhar como modelo antes de conseguir pequenos papéis na televisão e participações em filmes, como Lover Come Back e The Twilight Zone. Seu grande sucesso veio quando foi escolhida entre centenas de atrizes para o papel em The Beverly Hillbillies. Sua vida privada refletia essa luta. Ela se casou com Roland Bourgeois Jr. em 1950 e deu à luz seu único filho, Danny Bourgeois, em 1954. O casamento terminou no mesmo ano, deixando-a como mãe solteira. Em 1971, ela se casou com Robert M. Leeds, diretor da série The Beverly Hillbillies, mas essa união também terminou em divórcio em 1980. Com a diminuição de seus papéis e o aumento das pressões financeiras, ela se voltou para a fé, tornando-se mais tarde cantora gospel, palestrante motivacional e autora de livros como Donna's Critters and Kids e o livro de receitas Southern Favorites with a Taste of Hollywood. Processos judiciais públicos, incluindo um caso de grande repercussão contra a Disney e, posteriormente, contra a Mattel, acrescentaram ainda mais estresse aos seus últimos anos. Então veio a batalha final. Donna Douglas foi diagnosticada com câncer de pâncreas, uma doença agressiva que muitas vezes é descoberta tarde demais. A doença progrediu rapidamente e, apesar de suas aparições públicas e de sua forte fé, sua saúde se deteriorou. Ela enfrentou o diagnóstico com serena determinação, continuando a se conectar com os fãs mesmo com o corpo debilitado. Por fim, ela faleceu aos 82 anos, em 1º de janeiro de 2015, no Hospital Geral de Baton Rouge, na Louisiana. Foi sepultada no cemitério de Bluff Creek, na paróquia de East Feliciana. Seu patrimônio líquido estimado na época de sua morte era de cerca de $1 milhão americanos, modesto se comparado à fama que um dia alcançou. Raymond Bailey como Milburn Drysdale. Raymond Bailey nasceu em 6 de maio de 1904, em São Francisco, Califórnia. Aos 58 anos, interpretou Milburn Drysdale, o banqueiro ganancioso, porém cômico, desesperado para controlar a apropriação de sua fortuna em Os Beverly Hillbillies. Seu jeito afiado de falar e suas expressões calculistas fizeram de Drysdale um dos antagonistas cômicos mais memoráveis da televisão. Sua juventude foi agitada e incerta. Quando jovem, Bailey tentou, sem sucesso, entrar em Hollywood, trabalhando em empregos temporários, incluindo operário em estúdios de cinema, e mais tarde, como marinheiro mercante navegando pela Ásia e Europa. Ele chegou a trabalhar em uma plantação de abacaxis no Havaí antes de retornar à atuação aos 30 anos. A persistência aos poucos deu frutos, com papéis em filmes como O Incrível Homem que Encolheu, 1957, e Um Corpo que Cai, 1958. Mesmo assim, o sucesso demorou a chegar, e anos de rejeição o endureceram. O casamento ofereceu companhia, mas pouca ternura. Em 1951,
Ele se casou com Gabby George, e eles permaneceram juntos até a morte dele, embora ele não tenha tido filhos. Colegas frequentemente o descreviam como difícil e temperamental no set de filmagem, uma característica que alguns atribuíam a anos de frustração e rumores de uso de estimulantes. Conforme a série se aproximava do fim, Bailey começou a apresentar sintomas da doença de Alzheimer. Os lapsos de memória tornaram-se perceptíveis e, em 1975, ele se aposentou da atuação após breves participações em filmes da Disney, como Herbie Rides Again. A doença progressiva corroeu o humor afiado que definia Milburn Drysdale, isolando-o em seus últimos anos. Tragicamente, ele faleceu de um ataque cardíaco aos 75 anos, em 15 de abril de 1980, em Irvine, Califórnia. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram lançadas ao mar. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido estimado era de aproximadamente $1 milhão americanos, conquistado principalmente por meio de sua carreira na televisão. Nancy Kulp, como Jane Hathaway. Nancy Kulp nasceu em 28 de agosto de 1921, em Harrisburg, Pensilvânia. Aos 41 anos, interpretou Jane Hathaway, a secretária perspicaz e leal que impedia que o caos de Drysdale desmoronasse em Os Beverly Hillbillies. Sua inteligência e humor seco fizeram de Jane o motor silencioso de cada cena bancária, dando à comédia seu toque mordaz. Essa energia controlada e precisa vinha de uma infância marcada pela pressão para ser prática. Seu pai, Robert Tilden Culp, viajava a trabalho, e sua mãe, Marjorie Snyder Culp, exercia a disciplina de uma professora e diretora. Então Nancy cresceu aprendendo a ter um bom desempenho e nunca pedir gentileza. Apesar de tudo, ela perseverou nos estudos, graduando-se em jornalismo em 1943, obtendo posteriormente um mestrado em inglês e francês. Chegou a ingressar na reserva naval dos IUA durante a Segunda Guerra Mundial, deixando o serviço em 1946 como tenente. Quando se voltou para a atuação, sentiu como se estivesse traindo a vida para a qual fora preparada, e lutou por cada oportunidade, conquistando papéis em filmes como Sabrina e Nasce uma Estrela e consolidando sua carreira na televisão com o programa The Bob Cummings Show. Seu casamento se tornou outro ambiente sufocante e sem vida. Ela se casou com Charles Malcolm Dacus em 1951 e o relacionamento terminou em divórcio em 1953, deixando-a sem filhos e com uma vida privada cada vez mais reservada. Os boatos de Hollywood sobre sua sexualidade a perseguiam como uma sombra, e quanto mais ela tentava superar isso, mais a indústria a relegava silenciosamente a um papel coadjuvante, mesmo após sua atuação indicada ao Emmy, como Jane. Quando se candidatou ao Congresso em 1984 pelo Partido Democrata, o choque não foi a derrota, mas sim a traição. Buddy Ebsen apoiou publicamente seu oponente e a rotulou de liberal demais, e essa única mensagem de rádio rompeu o vínculo que o público considerava genuíno. Após a derrota, ela se refugiou na vida acadêmica, lecionando e trabalhando em universidades, onde finalmente podia controlar o ambiente. Sua saúde então entrou em declínio. Fumante de longa data, Nancy foi diagnosticada com câncer em 1990 e submetida à quimioterapia, mas a doença se espalhou. Mesmo com seu corpo debilitado, ela concedeu uma entrevista cuidadosamente elaborada que muitos interpretaram como uma confirmação indireta de sua homossexualidade, uma admissão discreta que explicava anos de isolamento e por que Hollywood sempre a manteve à distância. Nancy Kulp faleceu aos 69 anos, em 3 de fevereiro de 1991, em Palm Desert, Califórnia, vítima de câncer metastático. Ela foi sepultada no cemitério presbiteriano de Westminster, em Mifflintown, Pensilvânia. Seu patrimônio líquido, estimado na época de sua morte, era de cerca de $500 mil americanos, uma quantia pequena para alguém cujo rosto era constantemente reprisado na televisão, e um duro lembrete de que a fama não a protegeu do ostracismo na indústria. Harriet E. McGibbon, como Margaret Drysdale. Harriet E. McGibbon nasceu em 5 de outubro de 1905, nos Estados Unidos. Aos 57 anos, interpretou Margaret Drysdale, a esposa gélida e aristocrática que controlava o status social como uma arma na série The Beverly Hillbillies.
Sua elegância rígida fazia com que a casa dos Drysdale parecesse um mundo à parte, acentuando o conflito de classes na série e fazendo com que cada visita fosse sentida como uma intrusão. Seus primeiros anos, no entanto, foram marcados por uma perda mais silenciosa. Vinda de uma família de classe média, ela enfrentou dificuldades financeiras após a morte do pai, e essa pressão a impulsionou para um trabalho que exigia firmeza, em vez de conforto. Ela encontrou disciplina no teatro, juntando-se a companhias teatrais e conquistando credibilidade na Broadway a partir de meados da década de 1920. Atuou em produções ligadas à história dos palcos, incluindo You Can't Take It With You, e mais tarde tornou-se uma presença constante na televisão, com participações especiais em séries como Bewitched. Essa mesma necessidade de controle se refletiu em seus casamentos. Ela se casou com o produtor William Reno Cain em 1930 e teve um filho, William McGibbon. Cain, nascido em 1933. Mas o relacionamento terminou em divórcio em 1942. Nesse mesmo ano, ela se casou com o escritor Charles Corwin White, e o casamento durou até a morte dele no dia de Natal de 1967. O golpe mais duro veio em 1977, quando seu filho faleceu antes dela, um choque que transformou sua vida privada em um período de profunda tristeza. Sua saúde também se tornou um destino inevitável. McGibbon lutou contra uma doença pulmonar que piorou com a idade, limitando suas forças e restringindo seu mundo. O declínio foi gradual, mas implacável, o tipo de doença que transforma a respiração em esforço e o esforço em exaustão. Harriet E. McGibbon faleceu aos 81 anos, em 8 de fevereiro de 1987, devido a complicações pulmonares. Ela foi cremada e suas cinzas foram depositadas no nicho 61046 do Columbário da Lembrança no cemitério memorial Forest Lawn, em Los Angeles. Estima-se que seu patrimônio líquido na época de sua morte era de cerca de $1 milhão americanos, conquistado ao longo de décadas de trabalho constante no teatro, rádio, cinema e televisão. Bea Benaderet tem Pearl Bodine. Bea Benaderet nasceu em 4 de abril de 1906 na cidade de Nova York. Aos 56 anos, ela interpretou Pearl Bodine, a prima carinhosa, porém de língua afiada, determinada a garantir um futuro melhor para o filho em The Beverly Hillbillies. Sua presença ancorou o coração rural da série e, mais tarde, a levou a uma fama ainda maior como Kate Bradley em Petticoat Junction. A força que ela trouxe para Pearl foi moldada pela responsabilidade que adquiriu desde cedo. Ela estudou canto e atuação desde jovem e já ganhava dinheiro no rádio na adolescência, dominando os sotaques que mais tarde definiriam seu trabalho no programa de Jack Benny e como a voz de Betty Rubble em Os Flintstones. O sucesso veio de forma constante, mas foi construído com longas horas em estúdio, ensaios incessantes e a pressão de nunca parecer fraca em uma indústria competitiva. Seu primeiro casamento com o ator Jim Bannon, em 1938, desmoronou lentamente sob o peso de sua agenda de turnês e longas ausências. Em 1950, ela pediu o divórcio, ficando sozinha para criar seus 2 filhos, Jack e Maggie, enquanto conciliava seus compromissos no rádio e na televisão. Em 1958, encontrou a felicidade novamente com o técnico de efeitos sonoros Eugene Twombly, uma presença tranquila e constante em contraste com o barulho de Hollywood. O casamento deles foi afetuoso e estável, mas o destino foi implacável. Após a morte de B, Twombly sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu apenas 4 dias depois, como se não conseguisse suportar a perda. Por trás das risadas de Petticoat Junction, B escondia uma verdade devastadora. Uma mancha em seu pulmão, descoberta em 1963, reapareceu agressivamente em 1967. Diagnosticada com câncer de pulmão, ela suportou cirurgia e radioterapia, insistindo em continuar filmando. Fumante inveterada por toda a vida, ela havia reduzido, mas nunca se livrado completamente dos danos. Ela faltou a episódios, retornou bravamente ao set e então desmaiou novamente à medida que a doença progredia. Em setembro de 1968, a pneumonia agravou seu estado de saúde e a voz vibrante que havia preenchido as ondas de rádio por décadas tornou-se fraca.
B. Benaderet faleceu aos 62 anos, em 13 de outubro de 1968, no Hospital Good Samaritan, em Los Angeles, vítima de câncer de pulmão e pneumonia. Ela foi sepultada no cemitério Valhalla Memorial Park, em North Hollywood. Estima-se que seu patrimônio líquido na época de sua morte era de cerca de 1,5 milhão de dólares americanos, conquistado por meio de uma carreira pioneira no rádio, animação e televisão. Apenas 4 dias após seu funeral, Eugene Twombly foi sepultado ao seu lado, Sharon Tate como Janet Trago. Sharon Tate nasceu em 24 de janeiro de 1943 em Dallas, Texas. Aos 20 anos, interpretou Janet Trago, a bela e jovem secretária em The Beverly Hillbillies. Embora seu papel tenha sido breve, sua presença marcante prenunciava o estrelato que logo a cercaria. Sua infância foi marcada por constantes mudanças devido à carreira militar de seu pai. Mudando-se de cidade em cidade, inclusive para Itália, ela lutava para manter amizades e frequentemente se sentia extremamente tímida. Essa solidão, silenciosamente, moldou sua ambição. No início da década de 1960, ela trabalhava como modelo e fazia pequenos papéis na televisão, determinada a provar que era mais do que um rosto bonito. Atuações marcantes em filmes como A Dança dos Vampiros e principalmente O Vale das Bonecas, em 1967, lhe renderam uma indicação ao Globo de Ouro e o título de nova estrela mais promissora de Hollywood. Seu romance com o diretor Roman Polanski parecia um conto de fadas moderno. Casaram-se em Londres em janeiro de 1968, glamourosos e inseparáveis, e logo se mudaram para uma casa na Cielo Drive, em Los Angeles. Ela engravidou no início de 1969 e falava com entusiasmo sobre a maternidade, conciliando roteiros e os preparativos para o quarto do bebê. Contudo, o círculo brilhante de Hollywood escondia uma escuridão, e sua casa tornou-se um ponto de encontro para amigos e desconhecidos, um detalhe que mais tarde assombraria a cidade. Na noite de 8 para 9 de agosto de 1969, grávida de 8 meses e meio, Sharon Tate foi brutalmente assassinada em sua casa por membros da seita família Manson. Ela morreu aos 26 anos, e seu filho ainda não nascido, mais tarde chamado Paul Richard Polanski, morreu com ela. O crime chocou o mundo, destruiu a ilusão de segurança de Hollywood e marcou o fim violento do otimismo da década de 1960. Ela foi sepultada no cemitério Holy Cross, em Culver City, Califórnia, com o filho que esperava nos braços. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 45 mil dólares americanos. Charles Lane como Foster Finney. Charles Lane nasceu em 26 de janeiro de 1905, em São Francisco, Califórnia. Aos 58 anos, interpretou Foster Finney, a figura de autoridade rígida e pragmática em Os Beverly Hillbillies. O personagem era implacável em um mundo cheio de charme e caos, e o público adorava odiá-lo. Essa dureza não surgiu do nada. Quando bebê, ele vivenciou as consequências do terremoto de São Francisco de 1906, e as histórias de medo, reconstrução e sobrevivência marcaram seus primeiros anos de vida. Ele cresceu vendo adultos tratarem a estabilidade como um emprego que se podia perder da noite para o dia, e essa mentalidade o acompanhou durante seus anos no Pasadena Playhouse, onde aprendeu disciplina da maneira mais brutal. Ou se apresentava perfeito, ou desaparecia. Mesmo quando apareceu em filmes como Mr. Smith Goes to Washington e You Can't Take It With You, ele carregava a mesma energia de "não perca meu tempo" que os diretores de elenco insistiam em comprar. Fora das câmeras, sua vida privada chocou aqueles que esperavam que ele fosse tão amargo quanto seu personagem na tela. Em 1931, casou-se com Ruth Cavell e permaneceram juntos por mais de 70 anos, uma marca quase inédita em Hollywood, criando 2 filhos, Charles Jr. e Alice. Embora seu rosto se tornasse familiar em A Felicidade Não Se Compra e em inúmeros papéis na televisão, Ruth permaneceu o porto seguro para o qual ele sempre retornava, o único lugar onde os personagens desagradáveis não o seguiam até em casa. Ele continuou trabalhando até os 90 anos, depois até os 100, chegando a fazer uma última apresentação aos 101, como se recusasse a deixar a velhice ditar os créditos finais.
Infelizmente, ele faleceu aos 102 anos em 9 de julho de 2007, de causas naturais, em sua casa em Brentwood, Los Angeles. Seu filho descreveu o momento como assustadoramente simples. Uma conversa por volta das 21 horas. E então, seus olhos se fecharam e sua respiração parou. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 2 milhões de dólares, seu legado foi o peso impressionante da resistência. Phil Silvers como Shifty Schaefer. Phil Silvers nasceu em 11 de maio de 1911, na cidade de Nova York. Aos 58 anos, interpretou Shifty Schaefer, o vigarista cômico e falastrão de Os Beverly Hillbillies. Ele fazia os golpes parecerem engraçados, para depois nos fazer perceber que estávamos rindo de algo dolorosamente verdadeiro. Esse instinto foi desenvolvido desde cedo. Ele começou a se apresentar por volta dos 11 anos para ganhar dinheiro, aprendendo rapidamente que uma piada podia sustentar alguém quando nada mais funcionava. Cresceu sob a pressão de ter que ser útil todas as noites e, quando chegou aos palcos maiores, a garra já estava enraizada nele. Mesmo antes da fama na TV, ele se dedicava incansavelmente ao vaudeville, a Broadway e ao cinema. A mesma energia que mais tarde impulsionou o programa de Phil Silvers e papéis em filmes como It's a Mad, 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 Mad World. Seus relacionamentos não tiveram o final feliz que seus personagens prometiam na tela. Ele se casou 2 vezes, primeiro com Joe Carroll Dennison e depois com Evelyn Patrick. E ambos os casamentos terminaram em divórcio, deixando-o com 5 filhas e uma vida privada que parecia mais complicada do que suas piadas. O aspecto mais sombrio era o que ele fazia consigo mesmo. O jogo não era um hobby, era uma compulsão que podia acabar com ele em uma noite, e ele admitiu ter momentos de profunda tristeza que se assemelhavam muito à depressão crônica. Em agosto de 1972, sofreu um derrame durante a temporada de Form, o que lhe causou dificuldades na fala. Ainda assim, ele continuou trabalhando, aceitando participações especiais em programas de TV e papéis no final da carreira, como se parar significasse ser engolido pelo silêncio. Phil Silvers morreu aos 74 anos, em 1º de novembro de 1985, enquanto dormia em Century City, Califórnia, vítima de um ataque cardíaco. Ele foi sepultado no cemitério memorial Mount Sinai, em Los Angeles. Seu patrimônio líquido, estimado na época de sua morte, era de cerca de $1 milhão americanos, surpreendentemente modesto para um homem que um dia pareceu ser o dono da televisão. Kathleen Freeman, como Flo Schaefer. Kathleen Freeman nasceu em 17 de fevereiro de 1919 em Chicago. Aos 40, quando ingressou na UCLA para estudar música e se formar como pianista clássica, uma risada inesperada da plateia mudou seu caminho para sempre. Hollywood reconheceria seu rosto em mais de 100 filmes, incluindo Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers, de 1980. No entanto, ela era repetidamente escalada para papéis secundários, como a empregada de língua afiada ou a professora severa, raramente como protagonista. Ela compartilhou sua vida com sua companheira de longa data, Helen Ramsey, um relacionamento descrito publicamente em termos cautelosos, numa época em que a abertura representava um risco profissional. Mesmo assim, ela continuou trabalhando incansavelmente, culminando em um triunfo na Broadway com The Full Monty em 2000, conquistando uma indicação ao Tony. Então veio a cruel reviravolta. Freeman foi diagnosticada com câncer de pulmão enquanto atuava em The Full Monty. Embora debilitada, ela continuou até ser fisicamente obrigada a se retirar da produção. A doença progrediu rapidamente, transformando o tão aguardado ápice de sua carreira em um ato final marcado pela fragilidade em vez de aplausos. Kathleen Freeman faleceu em 23 de agosto de 2001, aos 78 anos, vítima de câncer de pulmão no Hospital Lenox Hill. Ela foi cremada e suas cinzas foram depositadas no cemitério Hollywood Forever. Seu patrimônio líquido, estimado na época de sua morte, era de cerca de $1 milhão americanos, um valor modesto para alguém que trabalhou por mais de 5 décadas. Roy Roberts, como John Cushing. Roy Roberts nasceu em 19 de março de 1906 em Tampa, Flórida. Aos 57 anos, interpretou John Cushing, uma figura imponente e autoritária em Os Beverly Hillbillies. Sua mera presença era capaz de mudar o tom de uma cena, projetando poder com poucas palavras.
Criado em circunstâncias modestas na Flórida, Roberts aprendeu a ser resiliente desde cedo. Ele começou em teatros regionais antes de lutar para chegar a Broadway e, eventualmente, a Hollywood. Ao longo de mais de 4 décadas, ele participou de mais de 900 produções teatrais e cinematográficas, um número impressionante que refletia não o estrelato, mas sim um trabalho incansável. Ele se tornou a personificação de executivos, juízes, banqueiros e funcionários em séries como A Feiticeira e posteriormente em filmes como Chinatown, de 1974. Seu rosto austero tornou-se instantaneamente reconhecível, mesmo que seu nome não fosse. Roberts também lutou contra problemas cardíacos em seus últimos anos. O ritmo exigente de sua carreira, combinado com o desgaste pessoal, cobrou seu preço físico. Embora tenha continuado trabalhando de forma constante até a década de 1970, sua saúde se deteriorou silenciosamente, e a figura imponente que o público reconhecia começou a demonstrar uma fragilidade invisível. Roy Roberts faleceu aos 69 anos, em 28 de maio de 1975, vítima de um ataque cardíaco no Hospital St. Vincent, em Los Angeles. Ele foi sepultado no cemitério Greenwood Memorial Park, em Fort Worth, Texas. Estima-se que seu patrimônio líquido na época de sua morte era de cerca de $1 milhão americanos. As risadas podem ter se dissipado, mas as histórias por trás das mortes trágicas dos membros do elenco de The Beverly Hillbillies ainda ecoam décadas depois. A fama os trouxe para dentro de nossas casas, mas o tempo os levou embora silenciosamente, um a um. Qual perda te afetou mais? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. E se você quiser descobrir mais histórias inéditas sobre lendas clássicas da TV, não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar acompanhando para mais conteúdo aprofundado.